não faz diferença, não tem sentido algum. E uma das coisas que nós falamos nos dias passados foi acerca do efeito da prática da leitura da Bíblia e oração. Lembra que quando a pesquisa que eu trouxe aqui, o resultado foi que quem lê a Bíblia uma vez por semana é como se não lesse nada, não faz diferença alguma. Não sou eu que estou dizendo, amado, é uma pesquisa feita no mundo. Quando lê 2 vezes por semana, faz alguma coisinha. Quando lê 3 vezes por semana, já começa a acontecer uma mudança de comportamento. Mas aquele que lê de 4 a 7 vezes por semana, ou seja, todo dia, de 4 a 7 vezes por semana, aí vem uma enxurrada de benefícios, tanto na saúde mental, física e espiritual. Depressão, diminui a possibilidade de depressão, de ansiedade, de crises de pânico, de problemas relacionais na casa, no casamento, entre pais e filhos, do bloqueio do compartilhamento da fé. Nós somos criados para isso. Nós somos salvos, nós somos libertos para transbordar na vida das pessoas, mas a falta de leitura da palavra e a falta de oração nos bloqueia a ponto de nós apenas sermos ouvintes. E eu quero ler o texto base. Na verdade, o texto base ele é do primeiro versículo, mas nós vamos ler o versículo 6 ao 8 de 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, de 6 a 8. Se você tem a sua Bíblia física aí, você pode folhear. Se você tem a sua Bíblia digital ou quer acompanhar conosco aqui. 1 Timóteo 4, versículo 6. Diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo. Paulo está falando isso para o seu discípulo Timóteo. Alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Repita comigo assim: exercite-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. 1 Timóteo 4, de 6 a 8. Nesse momento Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você é meu discípulo, eu cuido de você, nós estamos à distância, estou te mandando uma carta para te orientar acerca de alguns problemas que você pode viver. Nos últimos tempos, muitos abandonarão a sua fé por obedecerem a ensinos de demônios, a falsas doutrinas, fábulas, a ventos de heresias. Eu não sei se você percebe, amados, mas o que tem hoje de ventos de heresias no meio da igreja é muito grande. O que tem de movimentos que atraem pessoas, multidões, por uma pregação que não foi Jesus quem fez. Queridos, eu penso o seguinte, que dos filtros de avaliação que nós precisamos ter na nossa vida é assim: Jesus viveu isso? Jesus clamou por isso? Jesus buscou isso? Então eu não preciso. Se tem alguém pregando algo que Jesus não falou, não viveu, não pregou e não buscou, tira isso da tua vida. Agora Paulo está dizendo: Timóteo, a única maneira de você se imunizar contra todo esse vento de falsa doutrina é você se exercitando. Entra numa academia do Espírito. Começa a se exercitar na academia do Espírito. Para os irmãos que já estavam nos domingos passados, eu falei sobre a comparação, o paralelo, né, entre a academia de musculação e a academia do Espírito. Na verdade, o que eu disse foi que
Todo mundo pratica algum exercício físico. Ah, não, mas eu não pratico nada. Pratica. Você levanta da cama, vai até a cozinha. Isso conta. Isso conta como a queima calórica e o movimento muscular. A não ser que você vá flutuando. Mas se você se levantou, mexeu o teu corpo, você está queimando uma caloria, você está gastando energia, você está movimentando as fibras, os nervos, o esqueleto do teu corpo. Agora todos nós sabemos e não contamos isso como exercício físico, sabe por quê? Porque isso não faz diferença. É apenas um movimento necessário. Guarda isso, amados. É apenas, eu preciso me levantar e ir tomar banho. Eu preciso ir trabalhar, por isso que eu me levanto, acordo, vou tomar um café, vou até o carro, do carro eu vou até o trabalho. Alguns têm um estilo de atividade física, de estilo de vida mais ativo. Certos tipos de trabalho, por exemplo, um pedreiro, ele gasta muita energia. Mas vou falar para você também, amados, que também a gente não conta como exercício físico, porque é apenas um movimento necessário para a sobrevivência. Você tem que trabalhar, tem que ir para a escola, tem que ir para o trabalho, tem que ir buscar o filho. Ou seja, 99,9%, até mais, das pessoas, elas só praticam um exercício físico ordinário necessário. Ok? Tudo bem. Eu não estou aqui para falar para você entrar na academia. Mas da mesma maneira que a gente não pratica um exercício de ganho físico, apenas levamos a vida na necessidade, muitos de nós também levam a vida espiritual dessa maneira. Apenas se movimentando no mínimo necessário. Sabe qual que é o mínimo necessário para você sobreviver? Estou falando fisicamente. Eu falei que eu fiz uma avaliação de bioimpedância, e lá naquela balança de bioimpedância que passa os choquinhos, sei lá, vem um relatório, e nesse relatório me mostra um negócio chamado metabolismo basal. O meu metabolismo basal é de 1.875 calorias. Eu preciso de 1.875 calorias por dia para que os meus órgãos funcionem. Olha só. É isso que ele gasta, é isso que ele precisa, os meus órgãos precisam para isso, sem fazer exercício algum. Muitos de nós temos vivido um metabolismo basal espiritual. Eu só preciso de Jesus para eu não morrer. Eu só preciso de Jesus para me abençoar. Eu só preciso de Jesus para que eu possa viver uma vida tranquila. Não estou buscando a Deus por causa de um crescimento, por causa de um romper na minha vida. Eu estou buscando a Deus porque eu preciso só, porque apenas eu preciso sobreviver na minha vida. Paulo fala: Timóteo, não leva a sua vida espiritual empurrando com a barriga. Exercite-se pessoalmente na piedade. Entrando nessa palavra piedade, só para lembrar, não é aquele sentimento de dó. Ai, estou com um sentimento de piedade, de dó, de compaixão. Não. Paulo está falando o seguinte: piedade como exercício espiritual. Se buscar no original, no grego, piedade significa adorar corretamente. Ou seja, um tipo de adoração que tem por base alguns princípios balizadores. Não é apenas sentimental, não é uma adoração emocional, circunstancial, porque eu estou passando por um problema. Não, é uma disciplina que eu tenho que ter. A academia do Espírito está te chamando para uma disciplina, porque você sabe que se você se propor a ir para uma academia, vai ter dia que você não quer ir. Aliás, no começo, todos os dias você não quer ir.
Lembrando que lá em Cascavel eu paguei 1 ano de academia. Falei, agora vai, né? Vai doer no bolso. Nem isso deu certo. Fui 2 meses. Ficou caro para mim. Ou seja, é muita disciplina. Precisa haver algo em nós que nos leve a um crescimento espiritual. Do contrário, nós já estamos aqui só para sobreviver espiritualmente. Faz sentido para você isso? Amém? Você está entendendo? Glória a Deus, glória a Deus. Agora, hoje, o subtema hoje é mate suas escolhas. Mate as suas escolhas. Para que você consiga ter uma disciplina de crescimento. E eu falei sobre um estilo de vida de oração de ganho e não de sobrevivência. Um estilo de vida de adoração de ganho e não de sobrevivência. Um estilo de ministério onde você está crescendo e não apenas sobrevivendo. E eu quero falar sobre mate suas escolhas. Quando a gente fala sobre escolha, a primeira coisa que nos vem à mente é: quanto mais opções eu tenho, melhor é. Certo? Os irmãos das gerações passadas, e eu me coloco um pouco nisso. Como era a TV para vocês? Seu Saulo, quantos canais de TV o senhor assistia a primeira vez que viu uma TV? Quantos canais tinha? 2 ou 3, tudo isso? A minha mãe, ela teve a oportunidade, o pai dela, né, meu avô, que eu não conheci, ele comprou a primeira TV da cidade. Amados, a primeira TV da nossa cidade era do meu avô. E sabe o que passava nessa TV? A imagem de uma xícara de café saindo fumaça. E eles sentavam, os filhos sentavam para ficar vendo a imagem da xícara de TV saindo, a imagem da TV com a xícara de café saindo fumaça. Era isso. Claro, isso não é bom, né? Mas na minha infância, para eu assistir um filme, né? E você, boa parte do pessoal aqui, o que a gente fazia para assistir um filme? A gente tinha que locar a fita VHS na locadora. Ou a gente tinha que esperar aquele momento certo. Por exemplo, temperatura máxima. Aí lá na Globo aparecia, né? Vai aparecer o Robocop na temperatura máxima, segunda-feira. Cara, ainda era terça-feira. Só na segunda-feira. Que é isso? E aí meu pai marca da gente sair, tem um compromisso. Cara, e agora? Mas surgiu o tal do videocassete. E a gente poderia programar esse videocassete para gravar Robocop 1 ali, o original. Porque a gente voltava depois do compromisso e estava gravado o Robocop, estava gravado o capítulo da novela, não tinha como repetir, não tinha como voltar, não tinha como ir para frente, não tinha nada. Ou a gente assistia, ou a gente gravava, ou a gente perdia. A gente valorizava qualquer tipo de coisa que tinha na nossa mão. Agora, vamos ser sinceros, quantos aqui tem Netflix? Ou qualquer outra plataforma de streaming? Amazon Prime? Tá. Quem aqui um dia sentou na TV para buscar alguma coisa para assistir e não encontrou nada? Ué, mas tem 1 bilhão de coisas ali. Como que você não encontrou nada? Agora eu vou te falar o que é isso. Isso é chamado de paradoxo da escolha. Isso é um conceito da psicologia, tá? E eu não sou psicólogo, então pode ser que eu faça alguma coisa errada, fale alguma coisa errada ou incompleta. Mas é um conceito da psicologia, né, do estudo acerca de nós mesmos. Quando a gente tem muita escolha, muita opção, você começa a se perder nisso. Existe um efeito reverso do tipo, não tem nada para assistir. Meu filho fala assim, ai, não tem nada. Como assim não tem nada? Aí eu vou lá tentar procurar também. Tem dia que eu não encontro algo para eu assistir, mas não é de fato que eu não encontrei nada. É porque eu me perdi
nas diversas opções. Por quê? Porque a gente começa a sofrer um efeito reverso das múltiplas escolhas que a gente tem. Nós vivemos um pensamento de quanto mais escolha, melhor. E eu me lembrei também de uma lanchonete lá em Rolândia, que resolveu fazer um cardápio completo de sanduíche. Achando ela. Esquisito o nome, né? Então, eles tinham sempre os lanches clássicos, né? X-salada, X-burger, né? X-bacon, né? A gente encontra isso. Mas ele resolveu um dia, essa lanchonete, fazer assim, um cardápio gigantesco. Por quê? Porque tinha gente que falava assim, põe 2 rodelas de cebola, né, e tira isso. Aí eles foram fazendo um cardápio com variações. Tinha até o pão com cebola. O pão cortado no meio com cebola dentro. Tinha o pão com cebola e carne. Tinha o pão com carne sem cebola. Tinha o pão com carne e 2 queijos. Tinha um pão com carne e meio queijo. Tinha com uma salsicha. Enfim, para quem é professor de matemática, né, coloca isso na ponta do lápis, né? Você faz uma equação assim, exponencial ali, que as variações, as combinações são muito grandes. Aí o que acontece? A gente se perde. Fala, cara, tem 200 X-bacon, variações de X-bacon aqui. E a gente fica mais tempo para escolher algo quando a gente tem muita opção. A gente só escolhe porque a gente está com fome. Mas a gente passa tanto tempo para buscar uma opção que nos agrade. Não é porque nada não nos agrade, é porque a gente se perde no paradoxo da escolha. Interessante isso, né? Agora, me fala uma coisa. Quantas vezes nós demoramos para escolher, nós escolhemos e a gente se arrepende da escolha? Também existe isso. Quanto mais a gente tem, mais a gente é insatisfeito nas nossas escolhas. Quando passava o filme do Robocop, cara, a gente tinha que amar aquilo lá, porque era só aquilo que a gente tinha. Quando passava, sei lá, o filme tal, o programa tal, cara, é só aquilo que nós tínhamos. Não tinha opções. E a gente gostava. A gente ficava satisfeito, sabe por quê? Ou a gente assistia ou não tinha nada. Era tudo ou nada. Mas agora, amados, a gente se perde nesse paradoxo. A gente começa a ficar chato nas coisas. Eu quero que você pense na tua vida espiritual. Eu quero que você pense nas tuas opções espirituais. Eu quero que você pense nas escolhas que você tem tomado ou tem pensado acerca da sua vida com Deus. Porque nós vamos chegar lá. Agora, os efeitos do paradoxo da escolha. A primeira é paralisia. O paradoxo da escolha gera uma paralisia diante de tantas opções. Você fica assim, sem saber o que decidir. A segunda é frustração. Você começa a procurar algo tão específico, pensando em tantas variações, tantas variáveis que vão te agradar, que vai ter sempre algo que não te agrada naquele filme, naquele lanche, naquela tua roupa, naquele lugar onde você foi. Sempre vai ter algo. Por quê? Porque você pensou tanto nas coisas que te agradam e o teu nível de expectativa e exigência se tornou alto. Nada vai atingir, nada vai satisfazer o teu nível, o meu nível de expectativa e exigência quando nós temos muitas escolhas. Outra coisa da frustração, vamos falar de celular. Quando você fala assim, eu preciso de um celular novo. Qual? Cara, qual celular? Então você começa a pesquisar, assistir os reviews no YouTube, a conversar com os irmãos. Cara, compra esse, compra aquele. Isso aqui tem isso aqui tem 5G, isso aqui tem o processamento Snapdragon não sei o que. Aqui tem o touch do não sei o que lá. Enfim, um monte de coisa. Você fala, cara... Mas você sempre cai num negócio chamado custo. A não ser que você tenha suas condições de pegar o melhor.
na limitação do custo, e você viu tantas coisas, e você conheceu tantos recursos avançados, aí você fala, cara, vou ter que pegar esse positivo aqui. Vou ter que pegar isso aqui, não tem aquilo, não tem aquilo outro, não tem isso, não tem aquilo, mas vai ter que ser isso. Aí vai gerando uma frustração. O pior é quando você compra algo no valor X e depois lança o outro modelo e aquele que você comprou já cai o preço, você fala, cara, devia ter esperado. Mas enfim, outro efeito negativo do efeito do paradoxo da escolha é a comparação. Quando você tem muitas escolhas, você compara um com o outro, e quando você acaba se comparando a outras pessoas, as suas escolhas, o paradoxo da escolha sempre vai levar a um ambiente interno e externo de comparação. E você se compara. Você compara o teu modelo com o outro, você compara o teu lanche com o outro, você compara a tua TV com o outro, você compara o teu carro com o outro. Você já viu aquela tirinha onde o cara está num carrão assim, ele olha pro jatinho particular e fala assim, cara, meu sonho é ter um desse. Mas do lado do carrão tem um outro com uma moto falando, cara, meu sonho é ter um desse. Aí do lado da moto tem um cara da bike, nossa, meu sonho é ter uma moto dessa. Aí do lado da bike tem um cara a pé, falando, cara, meu sonho é ter uma bike dessa. Porque sempre a gente vai ser instigado a algo maior. E a comparação sempre vai nos levar a um nível de insatisfação. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que isso faz? Outra coisa é a dúvida. Dúvida. Quando você tem muitas escolhas, você sempre vai estar em dúvida. Quando você se coloca a uma posição onde você tem que escolher muita coisa, você sempre vai estar em dúvida naquilo que você tem que escolher e naquilo que você já escolheu. Naquilo que você já escolheu. Será que eu escolhi certo? Será que eu escolhi certo? Ok. Mas eu quero falar primeiro de um ponto muito importante na nossa fé cristã. Depois de pensarmos no paradoxo da escolha, eu quero falar para você que a escolha, muitas vezes, não vai te levar a lugar algum. Não vai te levar a um crescimento. Se você se coloca sempre na posição de escolher algo, você sempre vai estar mal com aquilo. Travado nas suas escolhas. Frustrado com as suas escolhas. Ah, não, mas eu escolhi Jesus. Mentira. Eu escolhi Jesus. Mentira. Você não escolheu Jesus. Se você um dia ouviu um pregador dizendo que você escolheu Jesus, isso não está certo. João 6,44 diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Estamos cantando que a glória de Deus nos atraiu. Sabe por quê? Pensa comigo, Moisés escolheu Deus? Não. Moisés foi atraído a uma decisão. Paulo escolheu Jesus? Não. Paulo levou um toco, levou uma trombada com Jesus. Jesus o encontrou. Jesus o encontrou. Na parábola do filho pródigo, o filho estava pensando em voltar, mas quem foi correndo a direção do filho? O pai. Isso quer dizer, amados, que Deus te encontrou. É Ele quem te escolheu. É Ele quem te elegeu. Nós fomos eleitos pelo Senhor, a palavra do Senhor diz. Existe um conceito, um ponto fundamental na teologia reformada chamada depravação total do homem. O que diz isso? A depravação total afirma que o homem, ele é escravo do pecado. O ser humano, ele é escravo do pecado. Portanto, ele torna-se impossível a salvação através dos seus méritos ou esforço próprio. Ninguém
foi salvo por Jesus porque ele se esforçou para ser salvo. Ninguém. Pois a mesma somente se dará através da graça, do favor, da escolha do próprio Deus. O Spurgeon, ele diz que a incapacidade do homem com relação a Deus encontra-se profundamente na sua natureza. É a natureza pecaminosa, querido. Pela queda do homem, pelo nosso próprio pecado, a natureza do homem tornou-se tão degradada, depravada e corrupta, que é impossível para ele ir a Cristo sem a assistência de Deus, da pessoa do Espírito Santo. A má notícia é que se você pensou que você escolheu a Deus, que você se achegou a Deus, que você se rendeu a Deus porque você se esforçou, porque você teve o seu mérito nisso, porque você é bom, porque você fez algo para merecer, amados, isso não é uma verdade. Mas a boa notícia é que mesmo eu sendo tão pecador, tão sujo, você sendo tão pecador, escravo do pecado, a Bíblia fala assim que nós estávamos presos nas trevas, nós estávamos no império das trevas, o nosso mérito era a morte, o salário do pecado é a morte, mas pelo dom gratuito de Deus, Ele nos alcançou. E a Bíblia fala assim, por meio de Jesus, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos, nós estávamos perdidos, a passagem para o inferno já estava comprada, mas Deus deu a Jesus, Deus nos trouxe a Jesus, para que nós o conhecêssemos, e fôssemos salvos por Ele. Quantos aqui estão entendendo? Diga amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você não escolheu, você foi escolhido por Deus. Você foi conduzido ao Evangelho. Por isso o Evangelho não é um Evangelho que te possibilita escolhas. Se nós fomos conduzidos ao Evangelho, para viver um Evangelho, não é um Evangelho de escolhas, não é um Evangelho customizável, não é um Evangelho adaptável à nossa vida, é um Evangelho imutável, querido. Nós fomos conduzidos a esse Evangelho, e por isso, amados, precisamos matar as nossas escolhas. As escolhas estão nos embaraçando, as escolhas estão fazendo com que nós ficamos perdidos no caminho. Se o Evangelho que eu prego aqui, amados, te possibilitar, te levar às escolhas, sai correndo, muda de igreja, enquanto há tempo. Não me ouça, ou não ouça nenhum pregador que te dá um Evangelho onde você é o centro de tudo e você escolhe por tudo. Não, esse Evangelho é o Evangelho onde o Senhor nos leva a uma decisão. Diferentemente de uma escolha, existe uma decisão a ser feita. E nós vamos falar sobre isso. Por isso, mate as suas escolhas. Fala para a pessoa que está do seu lado, mata as suas escolhas. Uma vida de escolhas. Eu quero abordar uns pontos rapidamente. Uma vida de escolhas, primeiro, ela sumiu. Espera aí, apertei o botão errado, né? Ela leva a um perigo, e o primeiro perigo é o perigo da neutralidade. Talvez você pense assim, eu não atrapalho. Tem gente que pensa assim, que não atrapalha em nada, mas também não ajuda em nada. Tem quem não faça mal a ninguém, mas também não faça bem a ninguém. Tem gente que não sai da igreja, mas também não soma para o crescimento dela. Tem gente que não se desvia da fé, mas também não cresce.
Amados, esse pensamento de neutralidade é perigoso, é perigoso, porque nos dá uma falsa sensação de que estamos bem, mas não estamos bem. Não existe posição neutra, não existe lugar neutro no evangelho que nós fomos conduzidos. Jesus nos trouxe ao evangelho onde nós precisamos ter uma decisão. Então não existe neutralidade nisso. Ou estamos crescendo, ou estamos caminhando, ou estamos servindo, ou nós estamos espalhando. Jesus fala assim: quem não é por mim é contra mim, e quem não ajunta espalha. Não existe o ponto neutro, não existe o 0 a 0. Opa, não estou nem ajuntando, nem estou espalhando. Não existe isso. Ou ajunta, ou espalha. Ou é quente, ou é frio. O morno dá ânsia de vômito. Diz a palavra, não eu. Ânsia de vômito em Jesus. Estou a ponto de te vomitar da minha boca. Já tomou água morna? Pois é. A neutralidade é o lugar talvez mais perigoso na vida de um crente. É quando você acha que está bom, acha que está tranquilo, mas está dando ânsia de vômito. Neutralidade é a escolha por algo chamado omissão. Lá em Tiago 4,17 fala assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. A omissão, amados, de não fazer, a omissão de ficar de boa na lagoa, do seu conforto, é pecado. Ficar parado é uma omissão. Não assumir a sua postura de cristão diante da tua casa, diante do seu trabalho, é omissão. Não existe neutralidade. 0 a 0 é derrota. Jesus conta a parábola dos talentos, e a um deu 5, transformou em 10, a outro deu 2, transformou em 5, mas teve um que recebeu 1 talento, ele enterrou. Ele disse: está aqui, ó, estou te entregando a mesma coisa que o Senhor me deu. E Jesus fala assim, que o Senhor disse: servo mau, negligente e infiel, vai ser jogado no inferno. Ou seja, a neutralidade, a posição de neutralidade é uma posição de infidelidade a Deus, de desonra aquilo que Deus te deu, ao preço pago na cruz. Vamos celebrar a ceia do Senhor hoje. Não é um ritual que nós vamos fazer aqui, não é um costume religioso, amados, é uma lembrança, é uma celebração, lembrando do preço que foi pago por mim e por você. Para quê? Para ficarmos neutros? Não. Para nós crescermos, para nós perdermos as nossas escolhas e decidirmos por aquilo que Deus decidiu por nós, em nós. Muitos escolhem viver perto de Jesus, mas a decisão do Senhor é que a gente vivamos com Ele. Havia multidões perto dele, mas havia aqueles que viviam com Ele. Ouvir sobre Jesus é bom, viver com Jesus é incomparável. Ouvir sobre milagres é bom, viver milagres no Senhor é incomparável. Ouvir sobre propósito é bom, viver propósito é incomparável. Deus quer te transformar de ouvintes para vivenciadores. Quantos aqui querem ser vivenciadores da obra de Jesus? Amém? Aleluia. Então o primeiro perigo é o perigo da neutralidade. O segundo perigo é o perigo da falsa decisão. Perigo da falsa decisão. Atos dos Apóstolos, a igreja estava bombando. Conversão em massa, pessoas se rendendo a Jesus. E o que eles faziam? Eles vendiam tudo, entregavam aos pés dos apóstolos. Sabe por quê? Para que todos vivessem de maneira igualitária, fossem supridos, os necessitados fossem supridos. Mas havia um casal chamado Ananias e Safira. Então Ananias e Safira conversaram entre eles e falaram assim: ó, vamos
Vamos fingir que a gente está dando tudo, mas a gente retém a nossa parte, uma partezinha ali, reserva. Mas assim, a gente vai entregar assim de todo o coração, a gente vai fazer cara de quem tá dando tudo. Beleza. Ananias chegou lá, depositou aos pés do apóstolo. Não era obrigado a fazer isso. Ele não precisava, não era um quesito obrigatório. Era uma entrega voluntária. Amados, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando nós falamos de dízimos e oferta, nos tempos da lei, os dízimos e as ofertas eram tidas como um tributo ao Senhor. É como que um imposto religioso. Um imposto religioso. Sabe quando fala assim, entrega aí, senão você está roubando a Deus. Precisa. Aí você fala assim, mas no Novo Testamento, sim, no Novo Testamento já não é mais um imposto. Não é algo imposto sobre você, obrigatório sobre a tua vida. É uma entrega voluntária, de coração. É uma entrega onde você está não só trazendo finanças, mas reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida e de que Ele é o dono da tua vida. Fechando parênteses, Pedro fala para Ananias: Ananias, você não precisava fazer isso. Você está mentindo, não a mim, mas ao Espírito Santo. Você poderia pegar esse dinheiro, ficar com ele, mas você fez cara de quem está decidindo, mas você não está decidindo. Você tem cara de quem está se entregando completamente, mas não está entregando completamente. É uma decisão falsa. Morreu. Vem Safira com a mesma carinha, depois com aquela carinha de quem entregou tudo, de quem se comprometeu completamente. E Pedro fala assim: ei, Safira, combinandinho, né, com seu marido, de que entregou tudo, mas não entregou tudo. Morreu. A aparência total de entrega era falsa. O que isso tem a ver comigo, com você? Estou falando de finanças. Estou falando de aparência falsa. Às vezes você está levantando a mão aqui, ó. Jesus. Segunda-feira está xingando todo mundo. Senhor, eu entrego tudo. Está roubando no seu trabalho. Está entrando no banheiro da sua empresa para ficar mexendo no celular, roubando o seu patrão. Sabia disso? Está roubando tempo, porque você está sendo pago para isso. Você vai lá, enrola, aquela enroladinha de vou no banheiro, tá? Meia hora lá no banheiro e mexe no celular. Ele mexe no celular aqui. Querido, você está roubando aquele quem está pagando o teu salário. Você tem o teu tempo de descanso, tem direito a ir no banheiro, mas não de roubar. E aqui nós estamos falando: Jesus, eu me entrego totalmente a Ti. Chega em casa, já bate na esposa, bate no marido, joga panela, xinga, enfim, falsa entrega, amado. Estou aqui no louvor, Senhor. Um dia, um dos meus pastores, nossos pastores, a gente cantava na igreja um cântico de comunhão. Os irmãos antigos vão lembrar, vão se arrepiar quando eu cantar, hein? Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar. Ó, arrepiou o seu Saulo. E dividir, olha ele chorando. Tudo que tenho com você, meu amor, meu coração, meu lar e até o pão, mamãe, enfim. Cara, meu pastor um dia falou assim: não vamos cantar mais essa música. A gente está se induzindo a mentir. É muito forte. A gente precisa ser tratado. Ele falou para mim: não cante mais essa música. Ela é linda na teoria, mas a gente parece que nós estamos nos induzindo a mentir porque não estamos vivendo isso. Meu amor. Enfim, linda essa canção. Podemos até cantar, mas queridos, a entrega tem que ser verdadeira.
não pode ser falsa, não pode ser aparente. Jesus fala assim: olha, vocês fariseus, vocês são como sepulcros caiados, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Vocês são bonitos por fora, a atitude de vocês, a oração de vocês é linda. Usam suas vestes de santidade, seus filactérios, suas franjas mostrando santidade, mas por dentro vocês estão totalmente podres. Falsa decisão. Esse é o perigo, amados, de nós vivermos uma vida de escolha. A gente vai escolhendo coisas, vai dando o nosso jeitinho, o jeitinho brasileiro nas coisas. Deixa eu contar uma coisa engraçada. Estava com o Mateus ali. Pode contar. Estava levando o Mateus para casa ali. Esse Mateus aqui. Aí eu falei que eu entrei na academia com aquele Mateus ali. A gente estava indo todo dia. Academia, assim, né? E eu comentei assim, cara, eu fiz um plano de casal. Que paga assim 128 por mês o casal, né? Pagando uma... E ele ficou quieto assim. Sei lá, uns 2 quilômetros, ficou quieto. Aí me caiu a ficha: amado, não é o casal, não fizemos. Ele falou: ô louco, pastor, achei que você gambelou ali, você enganou só para ter desconto. Falei: você já estava saindo da igreja, né? Cara, tem muito disso. Você fala uma meia verdade. E eu falei para ele assim: cara, a gente não pode fazer o que dá certo, a gente tem que fazer o que é certo. Essa é a verdadeira entrega, amados. É quando ninguém está vendo. Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando você está com o celular sozinho? Quem é você quando você está trancado? A sua entrega é total, a sua entrega é verdadeira. Ou está tentando gambelar o próprio pastor, presbítero, Deus. Amados, esse é o perigo das escolhas. Quando a gente não tinha um celular na mão, a nossa vida era outra. Possibilitou conexões? Sim. Facilitou muita coisa? Sim. Mas quando a gente não tinha celular, no aniversário, amado, a gente tinha que pagar lá o telemensagem, né? Pagar o telemensagem ali, alguns reais no telemensagem. Daí a pessoa que recebia, alô, aí começava: você é especial. E chorava. As irmãs choravam assim: você é uma flor. E não sei o que, essa é uma mensagem para você que é especial. Hoje a gente fala assim, né? A gente nem coloca aqui, nós, eu e a Grazi, nem colocamos a data do nosso aniversário no Facebook. A gente recebe 1 bilhão de parabéns, mas não sei se é parabéns mesmo, não sei se é algo, né? Sei lá, melhor nem receber, né? Porque nós chegamos a uma superficialidade de relacionamento online, né? Um amigo meu falou assim, né? Claro que isso não é dele, mas ele disse assim que a internet, ele aproximou quem está longe, mas distanciou quem está perto. E aí você recebe um parabéns, nenhuma ligação, nenhuma mensagem no seu aniversário. Às vezes você recebe um PBS só, nem parabéns recebe. Um emoji pronto já, de parabéns. Fica tão... Por quê? Porque as escolhas nos embaraçaram. Porque as escolhas estão tirando o nosso comprometimento um com o outro. Porque escolher igreja, tem tanta opção, estão desviando muitas pessoas. Não estou falando que você não pode visitar, tem que conhecer, tem que buscar um lugar onde o evangelho é pregado, onde você é amado, onde você pode desenvolver o seu chamado, onde não tem heresia, onde não tem falcatrua. Você tem que conhecer. Mas tem pessoas que estão pulando de galho em galho por causa das escolhas. Tem muita gente que não tem
mais igreja por causa das escolhas, porque escolheu isso, escolheu aquilo, mas o pastor não era bom nisso, o louvor não era bom naquilo, porque a luz não era bom naquilo, porque ali não tinha ar-condicionado, porque aqui tinha ar-condicionado, era muito forte. Tudo é um motivo de você reclamar. Eu já te disse, amado, e aqui não é igreja perfeita. E se você for atrás de uma igreja perfeita e você encontrar, não vai lá, você vai estragar. Não existe igreja perfeita, porque nós somos imperfeitos. Agora, uma vida de escolhas, o paradoxo da escolha de uma caminhada com Cristo tem desviado muitas pessoas do comprometimento. Ela vem de vez em quando, fica de boa na lagoa. É necessário, amados, dar um passo de decisão em tudo que você faz por Cristo. Eu quero terminar dizendo: mate suas escolhas. Mate suas escolhas. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler juntos? Vamos lá? Jesus dizia a todos: se alguém negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amado, esteja pronto para ter de Deus proporcionalmente a tudo aquilo que você estiver disposto a entregar. Esteja pronto para ter proporcionalmente a tudo aquilo que você estiver disposto a entregar. Abraão estava disposto a entregar o seu maior tesouro, que era o seu único filho. O jovem rico não estava disposto a entregar o seu tesouro. Chegou para Jesus: o que eu posso fazer, Jesus? Jesus falou assim: vende tudo, distribui aos pobres. E ele saiu triste. Abraão entregou o seu único filho. O jovem rico, mesmo sendo crente, mesmo sendo da liderança, mesmo conhecendo todos os aspectos da lei, da doutrina, ele não estava disposto. Amados, tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, eu, a Grazi, Samuel, a gente está vivendo coisas maravilhosas no Senhor. Um dia eu estava sentado com a Grazi na varanda, tipo dois senhorzinhos, né? Ali a gente agora, né, não tem mais planta de plástico, a nossa planta é de verdade. Então quer dizer que estamos amadurecendo. Já estamos querendo uma cadeira de varanda. E a gente estava lá falando, eu falei: Grazi, eu sinto que um dia eu sonhei com esse momento na minha vida. Eu sinto que um dia eu desejei tanto estar onde eu estou, fazer o que eu faço. Eu não estou dizendo literalmente em Campo Grande, mas vivendo tudo aquilo que eu estou vivendo. A primeira profecia que eu recebi na minha vida, eu era um novo convertido, eu estava numa vigília, e a minha pastora aqui, a nossa pastora que cuidava da gente, ela foi orar por nós. Ela falou assim: Wagner, Deus vai te levantar como ministro de louvor. Eu falei: impossível, impossível. Então tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, amados, não é fruto de um mérito meu, mas é fruto daquilo que eu precisei entregar ao Senhor. Já contei isso. Eu passei num concurso público muito bom, e a gente ia embora para Alagoas, e de repente o meu pastor falou assim: não vai embora para Alagoas, eu quero que você seja pastor. Amados, eu nunca sonhei, nunca desejei, nunca quis ser pastor na minha vida, né? No começo, cara, abri mão de um concurso que eu passei. Eu estava esperando ser chamado para esse concurso. Eu ganharia 2, 3, 4 vezes mais do que a igreja poderia me dar como sustento. E o pastor falou assim: pensa aí, você tem um chamado no Senhor. E a gente pediu resposta de Deus. Deus foi nos dando respostas. Eu já tinha amigos lá em Alagoas, pessoas que iam trabalhar comigo lá, já estavam em contato comigo pelo MSN.
E a gente já estava, e o cara estava falando assim: olha, vai aposentar um aqui, você vai ser chamado, você é o próximo da lista, você vai conseguir, né? Já vamos estar esperando você aqui. Aí quando fui chamado, eu falei: eu não vou, porque Deus está me chamando para algo maior. Amados, tudo tem a ver com uma decisão e não mais escolhas. A sua vida no Senhor precisa ter uma decisão e não mais escolhas. Eu posso viver uma vida maravilhosa com as minhas escolhas, a minha formação, a minha capacitação, o meu esforço, mas com Deus eu vivo uma vida sobrenatural. Com Deus, amados, você pode viver algo incomparável. A decisão por buscar a Deus. O que isso tem a ver com a academia do Espírito, amado? Tem a ver com você sair da sua cama e ir para a academia. Tem a ver com você se despertar, mesmo você não querendo, você vai buscar a Deus. Você vai se dispor a servir ao Senhor. Rinene, seja como for, seja onde for, seja como a maneira com que for, eu vou servir ao Senhor. Isso é abrir mão da sua escolha, amado. É abrir mão da sua escolha. É abrir mão do seu filho Isaac. É abrir mão da sua riqueza por causa de uma decisão do Senhor na sua vida. Eu quero deixar isso ao teu coração nessa noite, para que você celebre a ceia do Senhor, não por uma escolha, para que você esteja nesta casa, fincando os seus pés nessa família espiritual, não por uma escolha, não porque você escolheu estar aqui, mas por uma decisão de viver aquilo que Deus escolheu para você. Vamos ficar em pé. Se coloque de pé nessa hora. Quero chamar os presbíteros para vir aqui. E nós já vamos para o momento da ceia do Senhor. Nós vamos orar nessa hora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se coloque diante da presença do Senhor como uma entrega. Como uma entrega, numa postura de entrega diante do Senhor. Diga: Senhor, eis-me aqui, Deus. Eu estou aqui para viver a tua decisão. Viver a tua decisão. Não fui eu quem te escolhi, mas foi o Senhor quem me escolheu. Não fui eu que fui atrás da tua presença, foi a tua presença que me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. É porque a tua presença é irresistível. O seu amor é irresistível, a sua graça é irresistível. E isso me atraiu, Pai, porque o Senhor me elegeu, porque o Senhor me escolheu para um propósito, Deus. Por isso, Deus, eu abro mão do paradoxo da escolha na minha vida com o Senhor. Eu abro mão de uma vida superficial da tua presença, uma vida de superficialidade e de satisfação do meu eu. Eu nego a mim mesmo para tomar a cruz dia após dia, dizendo: Rinene, seja como for, seja quando for, seja onde eu for, estou disposto, Deus. Eu decido por ti, eu decido te amar, eu decido abrir mão das escolhas para ter a tua decisão na minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, desembaraça a mente, desembaraça, Senhor, a nossa alma, Senhor, de todas as confusões, frustrações, comparações. Senhor, tira toda a frustração, Pai, toda a confusão, Deus, que nos impede de enxergar a tua decisão, que nos impede de nos exercitar para um crescimento, e vivemos uma vida apenas pensando na neutralidade, pensando na casualidade, pensando, Senhor, que eu posso escolher ir e vir, escolher pegar a cruz, largar a cruz, escolher me entregar e me desenvolver
entregar, escolher te servir e não te servir. Senhor, eu quero, Senhor, ver uma igreja que se levante, Deus, com uma decisão, a decisão de negar a si mesmo, tomar a cruz, a decisão de ler a palavra, não apenas como um horóscopo cristão, não apenas para satisfazer o nosso eu, mas para aprender, crescer, avançar, que ora, Pai, não só aquilo que está como eu no centro, Senhor, mas ora a tua palavra, ora buscando o teu caráter, ora declarando os teus atributos, a tua verdade e a tua vontade. Senhor, faça a tua vontade aqui na terra como no céu. Faça a tua vontade na minha vida como no céu. Faça a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.